Queridos, eu quero compartilhar um texto com vocês. Na verdade, são vários textos. Eu quero compartilhar uma história de um jovem que teve a sua vida mudada através de uma oferta que Deus deu para ele, uma oferta que Deus concedeu para ele. Todos os dias nós temos a oportunidade, Deus nos dá uma oportunidade de fazer diferente. Todos os dias da nossa vida, Deus nos dá a chance de poder provar algo novo para Ele, de poder dedicar um tempo novo para Ele. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus quer que cada um de nós, a cada dia que passa, a cada dia novo que se renova, que nós possamos abrir o nosso coração e entregar algo novo para Ele. Deus quer isso de mim, Deus quer isso de você. Amém? Você crê nessa verdade? Glória a Deus. Então, essa história que nós vamos compartilhar hoje é a história de Gideão. Gideão era um jovem que tinha de uma família humilde, de uma cidade não tão conhecida como as outras cidades que nós vimos na Bíblia. Era um jovem que ele tinha tudo para não conseguir romper. E tinha uma coisa que paralisava a vida de Gideão, que era o medo. O medo paralisou a vida de Gideão a ponto de ele até pensar em deixar escapar essa oportunidade que Deus estava concedendo para ele. E o engraçado dessa história é que Gideão, ele, assim como outros grandes homens da Bíblia, ele teve essa chance e ele abraçou essa chance. Mesmo sentindo todo o medo, mesmo com todo o receio, ele abraçou essa oportunidade. Nós temos falado nesses dias, principalmente nos domingos, nas quarta-feiras também, mas não de forma tão exposta, mas nós temos falado de um tema que está relacionado a você é uma resposta. Nós somos uma resposta. Cada um de nós é uma resposta para a vida de alguém. Eu me lembro, há vários anos atrás, cerca de 7 anos atrás, em que eu rodava por aí e existia alguém na minha casa que orava pela minha vida. Alguém que orava por mim, um líder que orou por mim. E essa pessoa, eu fui a resposta na vida dessa pessoa. Eu fui resposta da oração que essa pessoa fez durante tanto tempo. E cada um de nós aqui é a resposta na vida de alguém. Você é uma resposta na vida talvez do seu pai, você é uma resposta talvez na vida da sua mãe, você é uma resposta de oração na vida da sua esposa, que orou tanto por você, o seu esposo, que orou para que você pudesse estar aqui. Cada um de nós aqui, nessa noite, você precisa ter convicção no seu coração de verdade disso, que você é a resposta na vida de alguém. Mas além de ser uma resposta na vida de alguém, nós precisamos ser a resposta para uma geração. E grandes homens na Bíblia fizeram feitos que fizeram com que eles se tornassem uma resposta na vida de toda uma geração. E esse homem especial, Gideão, ele se tornou uma resposta na vida de toda uma geração, de todo um povo. É tanto que ele ganhou 3 capítulos na Bíblia, que falam especificamente do nome dele e citam a história dele. É um grande privilégio ter o seu nome escrito na Bíblia, não é verdade? Grande privilégio para Gideão, poder relembrar, nós podemos relembrar a história desse grande homem. E essa história, ela começa citando um pouco de quem ele era. Como eu já falei para vocês, ele era um jovem simples, de uma família não tão conhecida e morava em uma cidade também não tão conhecida. Mas falando de você ser a resposta, nós somos uma resposta. Nós somos uma resposta por quê? Porque Deus foi que nos criou. Deus criou a mim, Deus criou a você. E nós não vagamos simplesmente nesse mundo por simples existência. Nós vagamos nesse mundo porque nós temos um propósito. Deus nos deu um propósito. Ser a resposta significa ser a solução para um problema. Todos nós somos solução para algum problema que existe na face da terra. Você é a solução na sua casa. Talvez você é um sacerdote do seu lar. Talvez você é a solução na vida de uma pessoa que você conseguiu ganhar para Jesus. Quantas histórias nós podemos citar? Aqui no domingo passado mesmo nós citamos várias histórias de pessoas que chegaram às nossas células, converteram ao Senhor Jesus, e hoje estão aqui no nosso meio, são líderes de treinamento, pregadores, pessoas que fizeram parte de todo um processo e que hoje é a resposta na vida de várias outras pessoas. Você que é líder de célula, talvez ainda não teve convicção no seu coração, mas você é a resposta para os seus liderados na sua célula. Você que talvez passou algum tempo e você não consegue mais se reconhecer diante de Deus, eu quero reafirmar no seu coração que você é a resposta na vida de outras pessoas. Talvez por um motivo ou outro você dedicou mais tempo para viver a sua vida e esqueceu de viver o propósito de Deus. Eu quero reafirmar para você, você é a resposta na vida de alguém. Amém? Você pode dizer comigo, eu sou uma resposta? Nós somos uma resposta. Hoje nós vamos falar
por que nós precisamos vencer o medo para ser a resposta na vida de alguém. Nós vamos falar sobre a história de Gideão, e é a história assim que para mim, né, no meu conhecimento bíblico, é a história que mais reflete, que mais fala sobre medo, mais fala sobre insegurança, mais fala sobre vontade de desistir, que existe, que é a história de Gideão. Se a gente for olhar, existem outras histórias, mas que para mim tem mais sentido, né, dizer que Deus levantou um homem, um simples jovem, de uma cidade pequena, de um lar pequeno, de uma família que não era rica, que não tinha tanta referência assim na cidade, mas que, mesmo com medo, ele conseguiu ser a resposta para uma geração, vencendo o medo para ser a resposta na vida de alguém. O medo, querido, hoje atormenta a vida de várias e várias pessoas. O medo, ele tem tomado conta dos lares, o medo tem tomado conta da igreja, o medo tem tomado conta de inúmeras esferas da sociedade. Hoje nós podemos reafirmar isso com toda convicção, porque quando essa pandemia veio, teve muita gente que começou a viver a sua vida, a duplicar o medo que já sentia antes. Eu conheço várias pessoas que, por exemplo, têm medo de morrer. Eu conheço uma pessoa que ela tem um medo tão grande de morrer que ela não deixa nem os filhos sair de casa mais. Não, você precisa trabalhar, mas não trabalha não, porque eu tenho medo de você ir pegar o corona e trazer para dentro de casa e tal, e pronto, acabou. As pessoas hoje estão vivendo atormentadas por um medo que é lançado através do inimigo. O inimigo hoje tem implementado o medo na vida das pessoas, de tal forma que existe medo do medo, existe o medo de ter medo, existe o medo de ficar doente, existe o medo de ficar sem dinheiro, existe o medo de várias coisas. O medo entrou hoje de uma forma tão grande na vida do ser humano, que todo mundo tem medo de alguma coisa. Eu me lembro que quando eu era mais novo, né, eu tinha muito medo de cobra, né? Eu acredito que muita gente aqui ainda tem medo de cobra até hoje. Eu tenho medo de cobra, né? Se eu ver uma, não vou ficar muito satisfeito, não. Não é uma coisa que você vê e ri assim, não, eu vi uma cobra, eu ri. Não é assim que funciona. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Mas esse tipo de medo é um medo normal, que todo mundo tem. Mas o medo do futuro, ter medo do passado, de coisas que nós fizemos no passado, ter medo das coisas que ainda vão acontecer, isso desencadeia coisas no nosso coração que não vêm de Deus. Eu posso afirmar isso para você. Às vezes nós somos ansiosos, nós temos vontade de conquistar as coisas muito rápido, né? Principalmente você que é jovem. Hoje eu posso dizer que eu sou um jovem, né? Sou jovem ainda. E com a idade que eu tenho hoje, eu já aprendi que as coisas que eu quero conquistar daqui a 10 anos, que eu vou ter meus 32 anos, são coisas que vão acontecer com o decorrer do tempo. Não tem por que eu ficar preocupado. Quando eu fui me casar, né? A gente foi planejar, foi juntar as contas para casar, eu precisava juntar um dinheiro e eu tinha uma expectativa muito grande para isso. Consegui fazer tudo que eu queria. Só que no começo eu desencadeei na minha vida algo tão forte, né? Um medo tão forte de não conseguir, que muitas coisas deram errado. Eu fiz coisas que não deveria ter feito, né? Investi dinheiro onde não deveria ter investido, perdi dinheiro, normal, todo mundo já perdeu dinheiro. Perdi dinheiro porque eu queria conquistar as coisas muito rápido. Todo mundo aqui conhece alguém que queria conquistar as coisas muito rápido e acabou perdendo alguma coisa, né? Todo mundo aqui conhece alguém que entrou no Multiclick, né, Tiago? Entrou no Multiclick, comprou Bitcoin antes da hora, deu tudo errado. Porque é a vontade de ficar rico rápido, a vontade de crescer rápido. Eu conheço gente aqui, né, alguns jovens que compraram o celular antes da hora, queriam um celular, um iPhone 7 Plus, comprou o 7 antes da hora e tomou prejuízo por isso. Porque é o medo, é a ansiedade de querer conquistar as coisas fora do tempo. Mas Deus projeta um tempo para cada um de nós. Deus projeta um tempo para todas as coisas acontecerem. Deus tem um propósito para a sua vida, e você vai ser a resposta, não só na vida de uma pessoa, mas na vida de toda uma geração. Essa é a verdade que eu tenho para dizer para você. Existem 3 características de uma pessoa que tem medo. As coisas que eu vou citar aqui estão baseadas no texto de Mateus 14, 22 e Lucas 8, 22. A história de Mateus 14, 22 cita a história de Jesus caminhando sobre as águas. E as 3 características que nós vamos citar de uma pessoa que tem medo está relacionada a essas 2 histórias. A segunda história de Lucas 8, 22 é a história que Jesus dorme no meio da tempestade. Todos esses 2 textos eu já tive a oportunidade de ministrar aqui em 2 quartas-feiras. E lendo esses 2 textos, eu aprendo essas 3 coisas. A primeira coisa que existe na vida de quem tem medo é a falta de fé. Tarcísio, mas eu tenho medo de tal coisa, né? Eu tenho medo do futuro, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho medo disso, é falta de fé. Basicamente, o que nós precisamos entender acerca desses 2 textos
é que faltou fé na vida dos homens que estavam com Jesus. Porque quem caminha com Jesus, querido, precisa ter convicção no seu coração de que as coisas vão dar certo. Se a gente for ver o texto de Mateus 14, 22, que Jesus caminha sobre as águas. Jesus desafia Pedro: sai do barco, Pedro, caminha sobre as águas e vem até mim. Então Pedro parte em direção a Jesus. Pedro caminha em direção a Jesus. Mas no meio da estrada, no meio do caminho, Pedro sente algo no seu coração. E esse algo era o quê? O medo. O medo de, mesmo depois de ter dado 2 passos, ele sente medo no seu coração e fala: Jesus, eu não vou conseguir. A segunda história, a história que Jesus dorme no meio da tempestade, está lá em Lucas 8, 22. Nós podemos ver que os discípulos eles estavam apavorados. Os discípulos estavam em pânico. Eles não sabiam o que eles iam fazer. Só que Jesus estava fazendo o quê? Estava tranquilo. Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade. Nos 2 textos nós vimos que existiam 2 homens, 2 histórias diferentes. Uma com os discípulos e uma com Pedro. Todos os 2 estavam com Jesus, ao lado, ou em frente, ou participando da história. Todos os 2 tinham Jesus no meio da história. Mas o que aconteceu na vida dessas 2 histórias? O que aconteceu nessas 2 histórias? Todas as 2 histórias nos mostram que faltou fé na vida desses homens. A falta de fé é a primeira característica de quem vive com medo. Pedro, mesmo depois de ter avançado, ele sentiu medo. E os discípulos, mesmo sabendo que Jesus estava no barco, dormindo, tranquilo, eles ainda sentiram medo. Eles sentiram medo por quê? Porque faltou fé. A fé é capaz de muitas coisas, querido. A fé é capaz de proporcionar coisas na sua vida que você não vai nem sequer conseguir imaginar. A minha fé já me salvou de lugares, já me tirou de lugares tão inimagináveis. Você não consegue nem imaginar do lugar onde a fé me tirou. As coisas que a fé já conseguiu me dar, você não consegue nem imaginar. Hoje eu já conquistei tantas coisas por meio da minha fé, que é tão pequena, tão pequena, tão pequena. E que se você tiver a mesma fé que os grandes homens de Deus tiveram, quando eles receberam uma missão, você vai conseguir conquistar grandes feitos também. Através da nossa fé, nós vamos vencer o medo. E nós vamos conquistar grandes coisas. Porque grandes coisas é o que pertence para você. Grandes coisas é o que pertence para mim. Pertence para todos nós. Deus não criou você. Deus não fez você para ser um derrotado. Deus não fez você para ser um perdedor. Deus fez você para ser um vencedor. E para vencer, você precisa vencer primeiro o medo. Porque através do medo, a sua fé vai ser ativada. E Deus vai honrar. Deus vai te honrar, querido. Porque tem uma coisa que eu já aprendi. E aprendi, meu amigo Paulo André fala muito. Que Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. E Ele vai dar aquilo que é seu. Primeira característica, relembrando, para quem tem medo, é a falta de fé. A segunda característica é não reconhecer a Jesus. Porque se a gente for olhar as 2 histórias, todos os 2 conheciam Jesus. Só que no momento do medo, eles esqueceram quem Jesus era. Eles esqueceram que Jesus podia salvar eles de qualquer situação. Primeira situação de Pedro, tão fácil, Jesus estava de frente para ele. Ele só precisava dar mais alguns passos e encontrar com Jesus, mas ele começou a afundar. Então Jesus foi lá e resgatou ele. Mas mesmo assim ele não reconheceu Jesus, por isso ele teve medo. A segunda, todo mundo sabia, os discípulos todos sabiam que Jesus estava lá no navio e ia dar tudo certo no final das contas. Ninguém sofreu dano. Só que mesmo assim, eles não reconheceram Jesus. Parece que deu um branco na hora, sabe? Deu um branco na hora, eles esqueceram que Jesus estava no barco. Se você relembrar sempre que Jesus navega com você todos os dias, o medo não vai fazer parte mais da sua vida. Se nós lembrarmos, queridos, todos os dias que o medo, Jesus caminha conosco, o medo ele vai se afastando. O medo vai se afastando e ele vai embora, porque cada um de nós precisa ter a convicção no nosso coração de que Jesus navega conosco. Jesus navega com você. Desde o momento que você sai da sua casa para ir trabalhar pela manhã e retorna à noite, Jesus navega com você. Jesus está no seu barco. Esses dias eu vi um meme no Instagram, Todo mundo conhece a história do ovo, Que a mãe falou para o menino ir com Jesus, não sei o que, falou que ia botar ele no bagageiro. Todo mundo conhece a história do ovo, Aí eu vi um meme que Jesus caminhava na frente, botou o ovo do lado. Jesus caminha, querido, do nosso lado todos os dias. Jesus caminha com a gente. Jesus sabe o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente deseja, os medos que a gente tem, as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia. Jesus navega conosco e não tem por que a gente ter medo. A terceira característica de quem tem medo é que subestima a capacidade de Jesus fazer. Mais ou menos a mesma coisa de não reconhecer a Jesus. Só que se nós formos olhar para os 2 textos, Jesus caminhando sobre as águas e Jesus dormindo no meio da tempestade,
Os discípulos, eles não reconheceram a capacidade de Jesus fazer, porque para eles era uma afronta. Jesus está dormindo no momento da tempestade. Era uma afronta para eles muito grande. Mesmo sendo Jesus, eles achavam que o mestre deveria estar lá com eles, preocupado, né, descartando algumas coisas do barco para ficar mais leve, para poder navegar melhor. E Pedro, ele não reconheceu que Jesus era capaz de fazer ele caminhar sobre as águas. Mesmo ele dando alguns passos, como eu já falei, ele não acreditou ao final de que ele poderia chegar até Jesus. Ele subestimou a capacidade de Jesus fazer ele andar sobre as águas. Essas duas histórias têm muita relação uma com a outra. E as histórias de Jesus, se você for analisar, ele mostra isso o tempo todo. Essas três coisas. Para vencer o medo, nós precisamos ter fé, reconhecer a Jesus e nunca subestimar a capacidade que Jesus tem de fazer. Jesus sempre vai fazer o melhor para cada um de nós. Jesus sempre vai fazer o melhor para você. Olhar para a circunstância nos faz esquecer de que Jesus nos chamou e que Jesus está no barco. Jesus chamou Pedro, assim como ele chamou você. Jesus está no barco, caminhando com você todos os dias, assim como ele também estava lá, no meio da tempestade. Jesus está com você e foi Jesus que te chamou. Jesus chamou você para ser uma resposta, amém? Jesus chamou você para ser uma resposta, não na vida somente de uma pessoa, da sua família, da sua casa, mas para você ser a resposta no meio de uma geração. Não tem porquê, querido, nós nos limitarmos apenas a um pequeno espaço, se nós podemos conquistar o mundo. Não tem porquê a gente se limitar simplesmente no pouco, se nós podemos conquistar grandes coisas. Nunca peça para um Deus tão grande coisas pequenas. Uma mensagem que eu guardei no meu coração, o pastor Elton ministrou aqui no Natal de 2019, se eu não me engano. Nunca peça a um Deus tão grandioso coisas pequenas. Peça sempre o grande, porque quando você pedir o grande, você vai conquistar quase tudo. Mas se você pedir algo pequeno, você pode conquistar quase nada, querido. Se tem que chutar, vamos chutar logo da melhor forma possível. Se tem que arriscar, vamos arriscar logo da melhor forma possível. Não tem como nós querermos conquistar grandes coisas se nós fizermos pequenas coisas. Pequenas ações nunca vão levar, cada um de nós nunca vai nos levar a um lugar de destaque. E Deus quer colocar você num lugar de destaque. Deus quer construir algo sobre você. Deus quer te colocar lá. Mas falando sobre a resposta, nós precisamos vencer o medo para ser a resposta de uma geração. Nós precisamos vencer as nossas limitações para ser a resposta para toda uma geração. E foi isso que Gideão fez. A história de Gideão fica no capítulo 6 de Juízes até o capítulo 8. Pode abrir aí sua Bíblia. Juízes capítulo 6 até o capítulo 8. Nós não vamos ler tudo, porque aí ia ter que ser 5 cultos para a gente ler. Mas eu quero que você fique com sua Bíblia aberta aí. Juízes 6, capítulo 6 até o versículo... Vamos do versículo 1, de Juízes 6. Pode abrir aí. A história de Gideão começa contando o que estava acontecendo lá em Israel. O povo de Israel, assim como a nossa geração de hoje, é uma geração que dá meia volta, está no mundo, meia volta está na igreja, está com Deus. E nós precisamos atentar, querido, porque é isso que já aconteceu há muito tempo atrás. E por que nós precisamos ficar atentos, Tarcísio? Porque hoje as pessoas não estão adorando mais os deuses de forma tão explícita como eram antes. Antigamente, né, lendo a Bíblia no Antigo Testamento, nós vamos ver que o povo de Israel caía e levantava estátuas a Baal e a outros deuses, erguiam essas estátuas e adoravam as estátuas, as imagens. Só que se você for olhar, hoje acontece praticamente a mesma coisa, só que ninguém está adorando mais estátua. Está adorando os bens materiais, está adorando as pessoas lá de fora, não as pessoas de dentro de casa. As pessoas estão levantando deuses, continuam levantando os deuses, só que não como era antes, não como estátua, mas em algo físico, é algo que ela dá mais valor do que as coisas de Deus. E nós precisamos atentar o nosso coração para isso, porque isso é uma verdade. E se nós lermos a Bíblia, se nós dedicarmos alguns minutos do nosso dia para ler as histórias que já aconteceram, o nosso coração ele precisa se voltar para isso.
Porque hoje as pessoas têm dado valor muito mais às coisas materiais do que às coisas do céu. E a história de Gideão começa contando que 40 anos o povo de Israel estava cativo nas mãos dos midianitas. Os midianitas eram o inimigo da época. O povo de Midian governava sobre Israel, saqueava, levava tudo que tinha, levava mulher, criança, gado, riqueza, ouro, tudo que tinha. Entrava, saqueava e levava tudo, porque o inimigo faz isso. O inimigo, ele entra e leva tudo. Fazia isso. E se a gente for ver o começo da história de Gideão, vai citar isso, que o povo estava cativo na mão dos midianitas. Só que Deus precisava de uma solução, porque Deus não deixa o povo dele sofrendo. Mesmo com todo o erro, mesmo levantando estátuas a Baal, Deus precisava de uma solução. E aí que entra a resposta. E hoje a nossa geração precisa de uma resposta, amém? A nossa geração hoje precisa de uma resposta, precisa de você, pai, orando pelo seu filho adolescente, seu filho jovem. Precisa de nós, líderes, levantarmos e fazermos o que nós precisamos fazer, que nós temos feito, amém? Todos os nossos líderes têm se empenhado, querido. Talvez você está de fora, você não consegue ver, mas nós temos trabalhado muito em prol do reino de Deus, em prol de abençoar as pessoas. De todas as formas possíveis nós temos feito. Se você olhar, a nossa igreja ela não parou, nós não paramos de trabalhar. A pandemia veio, nós fizemos culto online, fomos nas casas das pessoas, visitamos o que deu para visitar, fizemos o que poderia ser feito, nós temos feito. Nós temos dedicado a nossa vida para isso. E se a gente for olhar, precisava de uma resposta. O povo precisava de uma resposta nesse tempo, assim como hoje. O povo precisa de uma resposta. Mesmo o povo de Deus sempre precisava de uma resposta. E a gente vai ver que então Deus ele levanta um homem. E ele manda um anjo para a casa do homem. E esse homem é Gideão. Então o anjo aparece para Gideão e diz: Deus está contigo, valente guerreiro. Está lá no versículo 13, você está com ela aberta aí. Versículo 12, perdão. O anjo chega para Gideão e diz: Deus está contigo, valente guerreiro. E qual é a reação de Gideão? Imagino eu que Gideão deve ter olhado para todos os lados, lá no lagar, bem pequeno, e imaginado: será que esse anjo está falando comigo mesmo? Será que Deus está falando comigo? Eu sou tão simples, eu sou o menor na casa do meu pai, nem primogênito eu sou, para ser levantado por Deus. Então o anjo ele chega para Gideão e faz essa afirmação: Deus está contigo, valente guerreiro. Nem guerreiro ele era, veja lá, valente. Essa é a afirmação que Gideão. E Gideão logo de cara parece muitas pessoas que a gente conhece hoje, já vai lá e retruca com Deus, retruca com o anjo. Se Deus fosse conosco, nada disso estaria acontecendo. Versículo 13. E a história de Gideão, ela continua dessa forma. A conversa entre Gideão e o anjo. Deus não está conosco. Deus não está conosco coisa nenhuma. Então o anjo vai e dá a missão para Gideão. Vai com tua força, com essa tua força, e liberte Israel dos midianitas. Foi mais ou menos essa conversa que teve entre Gideão e o anjo. Só que Gideão ele não estava satisfeito, porque ele não acreditava. O medo dele era tão grande. E ele falava assim: não tem como ser comigo, não é essa a minha missão, não tem como ser eu o responsável por libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Há quem diga que Gideão estava lá dentro do lagar, malhando trigo. O lagar não era lugar de malhar trigo, era pequeno, apertado, para se esconder dos midianitas, porque automaticamente quando eles chegavam, eles levavam tudo que tinham. Então ele estava lá escondido, né? Imagino que era redondo o lugar, e o anjo estava bem no canto da parede, conversando com ele. E se a gente for ver a história, ele nem acreditava que podia ser com ele estava com tanto medo, ele não sabia o que ia acontecer. Tem mais medo nessa história aí mais para frente. Então Gideão foi lá e fez um sacrifício. Ele estava com dúvida, não acreditava que era Deus mesmo, estava falando com ele, foi lá, matou um cabrito, juntou umas peças lá que precisava, depois você lê o texto em casa, e juntou lá tudo e colocou, sacrificou. Não, é Deus mesmo, Deus está falando comigo. Então ele teve convicção que era Deus. Só que ele não entendia a missão. Não tinha como, de forma nenhuma, ser ele responsável por libertar o povo de Israel. Na sequência, o anjo dá uma ordem para Gideão. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, que para fazer algo novo, nós precisamos destruir aquilo que é velho e que atrapalha. Aquilo que é velho e atrapalha. Então, o anjo dá uma missão para Gideão: destruir todas as estátuas dos deuses pagãos que existiam. Essa era a missão que Gideão tinha naquele momento.
Com medo, logicamente, como é que ele ia entrar na casa do pai dele, destruir as estátuas, entrar na casa dos outros lá e destruir as estátuas? Logo, logo ele ia ser fulminado. Logo, logo todo mundo ia querer a cabeça dele. Aí na sequência ele vai lá e faz, ele executa. Mesmo com medo, ele vai lá e faz. O povo queria a cabeça dele. O povo queria matar ele. O pai dele arrumou a solução. Porque ninguém morre antes de cumprir o propósito. É isso que você precisa saber. Deus nunca vai deixar você morrer antes de cumprir o propósito que Ele estabeleceu para você. Todo mundo, todos nós temos uma missão. E essa missão, ela vai ser concretizada. Nenhum de nós vai partir daqui até cumprir a missão que Deus estabeleceu para cada um de nós. Você está aqui por uma missão. E assim como Gideão, ele foi protegido pelo seu pai, dizendo da seguinte forma: se o Deus Baal é um Deus, por que ele mesmo não se defende? Por que você precisa se defender? E aí existe a verdade entre um Deus verdadeiro e um Deus falso. Porque Deus não deixa zombar do nome dele. Está lá em Gálatas, se eu não me engano. Deus não deixa escarnecer. Deus não deixa ser zombado. Mas Baal não é um Deus. Baal não existe. Baal é o inimigo. Baal não tem força nenhuma para se defender. Porque só Deus é o Deus verdadeiro. E Baal então, né, e as pessoas então aceitam essa proposta e deixam Gideão em paz. Passado um tempo, Gideão então vai até a sua missão. Ele toca lá um chifre, um chofar, e chega um montoeiro de gente para ajudar ele na missão, libertar o povo das mãos do midianita. Como é que libertava na época, Tarcísio? Com guerra. Não é a guerra espiritual como nós fazemos hoje. Se nós estamos com dificuldade, nós vamos, oramos, jejuamos, vencemos a batalha. Assim que nós vencemos as nossas batalhas. Mas naquele tempo tinha que ter a guerra física, tinha que ter o exército, tinha que ter o combate. Então ele foi lá e chamou, e vieram 32 mil homens. 32 mil homens era um exército bacana, para seguir o projeto de Deus para a vida de Gideão. Então ele juntou aqueles homens, juntou aquele rebanho de homens assim, falou assim: todo mundo aqui está preparado, todo mundo aqui está equipado, nós vamos vencer. Porque Gideão já tinha mudado a expectativa no coração dele. Gideão já estava feliz, porque tinha vindo quantos homens? 32 mil homens. Ele já estava contente. Ele já estava mais que realizado. Falou assim: bom, 32 mil, né? Vamos pegar um exército lá dessa minha quantidade, um para um, pronto, beleza, nós resolvemos a situação. Estava tudo certo. Só que aí Deus achou que tinha muito homem. E Deus falou com ele o seguinte: pergunta aí quem é que está com medo. Quando ele perguntou quem estava com medo, 22 mil homens foram embora. E aí o semblante de Gideão aconteceu o quê? Mais uma vez caiu. Ficou só com 10 mil. E ele falou: bom, 10 mil tá bom, né? 2 para 2 vai dar tudo certo. Nós vamos lá, enfrentou, beleza, voltamos para casa. Só que Deus ainda falou que tinha muita gente. Por que Deus falou que tinha muita gente, Tarcísio? Porque não era Gideão, nem os homens que iam vencer a guerra. Era o próprio Deus que ia vencer a guerra. Não é você, querido, que vence as suas guerras. É Deus que vence ela por você. Deus que vence as suas guerras. Amém? Deus vence por você. E Deus achou que tinha muita gente. Aí Gideão falou: esse só pode estar brincando. Se eu tinha 32, já foi 22 embora. Qual é a próxima que ele vai aprontar comigo? Com 10 mil dava para ir. Só que Deus teve a ideia brilhante de pedir ele para beber água, pedir para os homens beber água no riacho. E aí a história diz que Deus pediu para separar. Quem trouxesse a água até a boca, separava para um lado. E quem abaixasse e bebesse a água, separasse para o outro. Traduzindo a história, 300 homens foi o que restou para Gideão. Deus separou aqueles que trouxeram a água até a boca e deixaram somente eles. Por quê? Porque Deus precisava de homens que soubessem guardar a sua retaguarda. Se o homem abaixa e bebe a água no riacho, significa que a retaguarda dele está totalmente desprotegida. Então o que aconteceu? Ele mandou embora quem estava com medo, porque quem está com medo só vai dar prejuízo. Você sabia que quem está com medo influencia as outras pessoas? Teve muita gente que estava com medo quando nós falamos que nós íamos comprar o prédio, amém? Eu conheço muita gente que falou: moço, o pastor Célio endoidou, a carochinha, o homem está caducando, vai comprar esse prédio como? Nós não temos dinheiro. Mas nós compramos o prédio, querido, amém? Construímos, está pronto, tudo nosso, amém? Se nós tivéssemos passado esse tempo da pandemia lá embaixo, provavelmente nós teríamos que ter arrumado outra estratégia. Nós não íamos conseguir pagar 3.500, 4.000 reais de aluguel. Muitas igrejas aí tiveram que fechar, remanejar os seus prédios, porque estavam em uma situação difícil. Mas nós construímos, porque uma pessoa, um grupo de pessoas teve a fé
não faltou fé, convicção de que Deus ia suprir tudo que precisasse. Deus levantou alguém com a coragem suficiente para fazer o que precisava ser feito. E na vida de Gideão aconteceu dessa forma, porque com os 300 homens ele já não estava mais acreditando, só que Deus deu sinal para ele. Se você for ler aí no capítulo 7 ou 8, você vai ver que Deus deu um sinal para ele, falou: não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer através de você. E assim foi. Gideão venceu a batalha com apenas 300 homens. Deus precisa de pessoas que vigiam a sua retaguarda. Você que é homem, nós que somos homens, nós precisamos vigiar a nossa retaguarda em casa. Sou casado hoje, 2 anos, vou fazer 3. Eu vigio a minha retaguarda todos os dias. Tem muitos homens aqui que eu conheço também, estão preparados para isso. Vigia a sua casa, guarda a sua casa, sua família, sua esposa, seus filhos. Fazem isso. Precisa de um líder que faça a mesma coisa, um líder de célula, um pastor, um obreiro que faça a mesma coisa. Vigia a sua retaguarda, vigia o que fala, vigia o que prega, vigia o que diz. E assim nós fazemos, nós vigiamos a nossa retaguarda. Por isso que nós estamos entre os 300. Você faz parte dos 300, amém? Você tem vigiado a sua retaguarda. E quando Deus perguntar quem está com medo, ninguém vai levantar a mão, amém? Todos nós estamos preparados. Que no dia da batalha, vai sobrar só 300. Aqueles que estão preparados para vencer a guerra. Nós vamos vencer a guerra, amém? Quando nós chegarmos lá no céu, celebrarmos juntamente com o nosso Deus, nós vamos poder dizer que nós fizemos o possível para ser o melhor cristão que a terra já viu. Não significa, querido, que ser o melhor cristão, eu vou ser um pregador da palavra, vou pregar para 30 mil pessoas, 50 mil pessoas. Ser um bom cristão significa fazer aquilo que Deus pediu para que cada um de nós fizesse. Deus pediu para você simplesmente fazer a sua missão aqui na terra, porque cada um tem a sua missão. Você precisa descobrir isso. E assim você vai frutificar na presença do nosso Deus. Quem você acha que fez tudo isso? Foi Gideão ou foi Deus que fez? Logicamente nós já temos essa resposta. Deus fez. Deus usou Gideão para libertar o povo. Tarcísio, o que aconteceu depois que o povo foi liberto? O povo viveu vários e vários anos de fartura, mas novamente entraram no erro, novamente entraram na falha. Se você for ler de Juízes até o Novo Testamento, você vai ver que várias e várias vezes isso aconteceu. Deus levantou um homem para ser a resposta, mas depois o povo pecou, depois o povo errou de novo, e Deus levantou outro, e Deus levantou outro. Nós hoje somos levantados como pessoas que são a resposta para a nossa geração. Deus levantou você, nós vamos salvar a nossa geração, o máximo que nós conseguirmos, nós vamos fazer. E se mesmo assim, depois de tudo isso, o povo pecar de novo, nós vamos continuar fazendo, porque essa é a nossa missão. Eu quero orar por você, amém? Gideão foi a resposta para toda uma geração, porque mesmo com medo, Gideão estava com medo, ele deixou ser usado por Deus. Se está com medo, vai com medo mesmo, não tem essa, não pode arregar. Se você não sabe, o tema, o versículo central do nosso ministério é conquistar ou morrer, retroceder jamais, de forma nenhuma, nenhum passo nós daremos para trás, amém? Eu quero orar por você, quero que você fique sobre os seus pés, e nessa noite tão especial, com tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós lemos, você vai ter tempo para chegar em casa e reler, se você quiser. O que nós falamos aqui está em Juízes, mas nós citamos Mateus, citamos Lucas, e você fica à vontade para você se aprofundar nos textos. E essa é a verdade que Deus deseja para o seu coração. Essa é a verdade que Deus deseja para você. Essa pauta que veio assim para mim foi como foi algo central mesmo de Deus, sabe? Nós estamos ministrando em cima de uma série de mensagens, e todo mundo aqui já tem uma direção para seguir, e essa direção ela caiu perfeita, porque eu vejo assim que nós precisamos vencer as nossas dificuldades em meio às limitações que são impostas para nós. Quando nós vencemos as nossas dificuldades, quando nós vencermos o medo, assim como Gideão fez, Deus vai usar cada um de nós. Deus não usa quem está com medo, assim como Ele fez lá com a turma dos soldados de Gideão. Deus vai usar você que tem o desejo, que tem a vontade ardendo no seu coração de frutificar na presença do Senhor. Você é a resposta, eu sou a resposta, amém? Você pode dizer comigo, eu sou a resposta.
Nós somos a resposta, querido, para toda uma geração. Coloca isso no seu coração. E assim que você tiver, talvez o dia que você estiver com medo, você estiver sofrendo, você falar assim, eu não aguento, eu não sei o que eu faço, você vai lembrar, eu sou a resposta da minha geração. Eu sou responsável por fazer diferente. Falando sobre medo, Josué 1:9 vai dizer, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você caminhar. Essa verdade é linda. Isaías 41:10 diz, por isso não temas de forma alguma, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você nasceu para vencer, eu nasci para vencer, amém? Quero orar por você.